Então, hoje eu vim fazer uma resenha desse livro aqui, se chama Anexos. O nome da autora é Rainbow Rowell. Não é o primeiro livro dela que eu faço resenha pra vocês. Eu já fiz resenha do Eleanor Park, que também é um livro dela e também é muito bom, assim como esse, vocês vão ficar sabendo. Esse livro conta a história de um cara chamado Lincoln. Ele sai da faculdade e ele tem uma relação um pouco conturbada com uma menina, e aí ele decide voltar para casa. E nisso que ele volta para casa, ele arruma um emprego numa empresa em que ele é vigilante dos e-mails, assim. As empresas colocavam um programa no computador antigamente para fazer um controle dos e-mails trocados entre os funcionários. E ele trabalhava nessa parte da empresa e que controlava os e-mails. Então, por exemplo, se escrevesse alguma palavra que a empresa não gostaria, sei lá, caramujo, vamos supor que a palavra caramujo não era para ser usada no ambiente de trabalho. E aí, se alguém troca algum e-mail falando a palavra caramujo, esse e-mail parava no programa onde ele trabalhava. E aí ele lia esse e-mail e ele dava uma advertência para o funcionário que fez isso. Então ele trabalhava assim, lendo e-mails das pessoas que não eram corretos na empresa, e aí ele dava advertência. E aí no meio dessa troca de e-mails ele descobre o e-mail da Beth e da Jennifer. Beth Fremont e Jennifer, que eu não sei falar. E aí ele começa a acompanhar, porque ele acha elas muito legais. Elas trocam e-mail quase diariamente entre si, no trabalho, mas sobre coisas pessoais. E aí sempre cai na caixa de spam dele. Na caixa de spam não, mas a caixa de recorrência dele, né? Na bandeirinha de e-mails que não deveriam ser mandados. E aí ele começa a ler a troca de e-mails entre elas. E assim, boa parte do livro é assim. Vou mostrar um pedacinho pra vocês. Aqui, por exemplo, não vou mostrar assim muito perto para não dar spam, né? Mas boa parte do livro é a troca de e-mails entre elas. E assim, é muito legal porque ele fica meio que stalkeando. E assim, ele se sente muito culpado por estar stalkeando a vida delas, mas por outro lado ele se sente muito interessado em saber o que vai vir depois, porque elas começam a contar sobre a vida. A Beth tem um namorado, um namorado que ela mora com ele. A Jennifer é casada. E elas têm problemáticas dentro do relacionamento delas e com a família delas e tudo mais. E aí ele começa a acompanhar essa história, eu acho que como se fosse um livro para ele. Ele quer saber o que vai vir depois. Então ele fica lendo isso o tempo inteiro, os e-mails delas. E aí acontece que em determinado momento acontece uma situação muito desagradável, talvez. E aí muda toda a história do livro, o que é muito legal, porque assim, eu imaginei que em algum momento elas fossem conhecê-lo, né? Mas eu não imaginei que as coisas fossem acontecer da maneira como aconteceram. E assim, o livro é bem legal. Eu já vi algumas resenhas no YouTube falando desse livro de pessoas que não gostaram muito da história porque acharam ele meio assim abusado de ficar lendo. Já vi resenhas de gente que gostou, mas que não achou tão linda a história como eu, mas eu achei assim uma graça de verdade. Eu sei que é uma invasão de privacidade ler o e-mail alheio, mas eu acho que no âmbito onde as coisas aconteceram, eu acho que foi ok, porque ele não queria fazer mal a elas de nenhuma maneira, ele não estava tendo nenhum surto psicótico, ele só ficou curioso, como a gente fica curioso quando tá lendo um livro. Então assim, eu meio que entendi o lado dele, embora eu não ache muito certo ou bacana, eu entendi o lado dele. E eu desculpei. Então eu gostei sim muito do livro, eu acho que é um livro excelente. É um livro pra gente curiosa como eu, que gosta de saber o que vai vir depois. Você fica morrendo de curiosidade, porque é um livro que causa um suspense danado. Você não sabe o que vai vir no próximo capítulo e a maneira como vai vir, porque é tudo meio que muito surpreendente.
E aí, assim, eu gostei bastante, eu recomendo o livro, eu acho que se você puder, leia, porque é muito, muito bom mesmo. E espero que vocês tenham gostado da resenha, é essa. Um beijo. Deixem um joinha aqui embaixo pra me ajudar, por favor. E se inscrevam no canal pra vocês verem os próximos vídeos que virão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.